Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo deste Ofício das Trevas, compartilhando este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você vai receber todos os dias, todos os eventos que nós fazemos na nossa paróquia, missas, novenas, e estará sempre rezando conosco. O Ofício das Trevas é a oração do ofício divino da quinta-feira, sexta-feira e sábado da Semana Santa, expressando de modo admirável, através das orações, salmos, lamentações, leituras e responsórios, os sentimentos que animam nosso Senhor Jesus Cristo na sua paixão. Segundo uma tradição dos primeiros cristãos, as 15 velas acesas para o ofício são apagadas sucessivamente no final de cada salmo, exceto a última vela. Estas velas, que assim vão se apagando, representam a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai também se apagando pelo abandono e pelo sofrimento em sua paixão. Dentro da Semana Santa, esta é mais uma celebração de reflexão, silêncio e interiorização. Cristo vai morrer, na esperança daquele que há de morrer e assim ressuscitar em pé com o Espírito orante, acompanhemos em silêncio. Antes do início do ofício, olhando para Nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora das Dores, nós vamos olhar para aquela que sofreu tudo em silêncio com seu filho, que tudo acompanhou, que tudo testemunhou, sentiu a dor, mas também esteve sempre ao lado de seu filho. Vamos cantar. Olho nos teus olhos, e em meio a tanto pranto, parece mentira que o crucificaram, que és o pequeno que eu embalei e que adormecia tão logo em meus braços, aquele que sorria ao olhar o céu e quando rezava ficava sério. Sobre este madeiro vejo o pequeno que entre os doutores falava no templo, e quando perguntei, respondeu com calma que se encarregava dos assuntos de Deus. Este mesmo menino que está na cruz, o Rei dos homens, se chama Jesus.
esse mesmo homem já não era o menino quando naquelas bodas lhe pedi mais vinho que alimentou a tantas pessoas e aos pobres enfermos os olhou de frente. Esse mesmo menino que está sorriu com aqueles a quem tanto amou e chorou em silêncio ao morrer seu amigo. Já cai a tarde, o céu fica nublado, logo voltarás ao teu Pai eterno. Dorme, pequeno, dorme, meu menino, a quem eu entreguei todo o meu carinho, como em Nazaré, naquela manhã. Eis aqui tua serva, eis aqui tua escrava. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro noturno. Além dos salmos diretamente messiânicos, isto é, referente ao Messias, há outros que proximamente e diretamente se referem a Davi como figura do divino prometido e mais perfeitamente se aplicam a este que é o próprio Davi. O Salmo 68 é um destes, talvez inspirado a Davi quando perseguido pela morte de Saul. Descreve o justo que sofre os mais graves ultrajes, os mais cruéis perseguições, mas consciente que o faz pela causa de Deus a quem recorre. É uma hora de sofrer pelo zelo da causa de Deus. Unamo-nos, pois, a Cristo que sofre, meditando as suas amarguras. As nossas se desvanecerão. Em nossas tribulações, recorramos à meditação deste belo salmo. O zelo por vossa casa me devora, e os ultrajes
dos que vos insultam caem sobre mim. Salvai-me, ó meu Deus, porque as águas até o meu pescoço já chegaram. Na lama do abismo eu me afundo e não encontro um apoio para os pés. Nestas águas muito fundas vim cair, e as ondas já começam a cobrir-me. À força de gritar estou cansado, minha garganta já ficou enlouquecida. Os meus olhos já perderam sua luz, de tanto esperar pelo meu Deus. Mais numerosos que os cabelos da cabeça são aqueles que me odeiam sem motivo. Meus inimigos são mais fortes do que eu. Contra mim eles se voltam com mentiras. Por acaso poderei restituir alguma coisa que de outros não roubei? Ó Senhor, vós conheceis minhas loucuras, e minha falta não se esconde a vossos olhos. Por minha causa não deixeis desiludidos os que esperam sempre em vós, Deus do universo. Que eu não seja a decepção e a vergonha dos que buscam o Senhor Deus de Israel. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos dos infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Se aflijo a minha alma com jejuns, fazem disso uma razão para insultar-me. Se me visto com sinais de penitência, eles fazem zombaria e me escarnecem. Falam de mim os que se assentam junto às portas. Sou motivo de canções, até de bêbados. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O zelo por vossa casa me devora, e os ultrajes dos que vos insultam caem sobre mim. As circunstâncias históricas do Salmo 69 parecem ser as vexações do filho revoltoso, Absalão. Cristo sofre ainda vexações maiores dos filhos ingratos. Davi, fugitivo, é uma comovente figura do Messias. A alma que ora, como Davi e o Messias, as humilhações e perseguições, encontra o auxílio de Deus e, além do conforto, terá o mérito do sofrimento suportado com resignação. Que voltem para trás envergonhados os que se alegram com os males que eu padeço. Vinde, ó Deus, em meu auxílio sem demora. Apressai-vos, ó Senhor, e socorrer-me. Que sejam confundidos e humilhados os que procuram acabar com minha vida. Que voltem para trás envergonhados os que se alegram com os males que eu padeço. Que se retirem humilhados para longe todos aqueles que me dizem, é bem feito. Mas se alegrem e em vós se rejubilem todos aqueles que procuram encontrar-vos. E repitam todo o dia, Deus é grande, os que buscam vosso auxílio e salvação. Quanto a mim, eu sou um pobre e infeliz. Socorrei-me sem demora, ó meu Deus. Sois meu Deus libertador e meu auxílio. Não tardeis em socorrer-me, ó Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que voltem para trás envergonhados
os que se alegrem com os males que eu padeço. Nas horas tristes e atribuladas da sua velhice, Davi recorda que Deus lhe é Pai e que tal se mostrou na vida periclitante de moço e conforta-se com a certeza do triunfo do mal. Que conforto para nós saber que no ponto mais crítico, quando tudo parece conspirar contra nós, um retorno de sua bondade nos restituirá a vida. Afastem-se de mim e sejam confundidos os que me desejam males. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio, das garras do opressor e do malvado, porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo, para vós o meu louvor eternamente. Muita gente considera meu prodígio, mas sois vós o meu auxílio poderoso. Vosso louvor é transbordante de meus lábios, cantam eles vossa glória o dia inteiro. Não me deixeis quando chegar minha velhice, não me falteis quando faltarem minhas forças. Porque falam contra mim os inimigos, fazem planos os que tramam minha morte, e dizem, Deus o abandonou, vamos matá-lo. Agarrai-o, pois não há quem o defenda. Não fiqueis longe de mim, ó Senhor Deus. Apressai-vos, ó meu Deus, em socorrer-me. Que sejam humilhados e pereçam os que procuram destruir a minha vida. Sejam cobertos de infâmia e de vergonha os que desejam a desgraça para mim. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Afastem-se de mim e sejam confundidos os que me desejam males. Jeremias lamenta o exílio do povo judeu para a Babilônia e prevê que haverá uma destruição mais completa, porque os castigos de Deus não bastaram para levar o seu povo ao arrependimento. A Igreja chora a morte do Divino Salvador, mas chora ainda mais os nossos pecados, que foram causa de sua morte. Compadeçamo-nos de seus sofrimentos e peçamos, como fruto de sua paixão e de nossa meditação, verdadeiro arrependimento de nossos pecados. Como um eco de apelo de Jeremias a Jerusalém, a Igreja, como verdadeira mãe, nos convida a converter-nos sincera e decididamente a Deus. Ouçamos. Que solitária está a cidade populosa, tornou-se viúva a primeira entre as nações, a princesa das províncias em trabalhos forçosos. Basta a noite chorando, pelas faces correm-lhe lágrimas.
Não há quem a console entre os seus amantes. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Judá foi desterrada, humilhada, submetida a dura servidão. Hoje habita entre as nações, sem encontrar repouso. Os que a perseguiam alcançaram-na, em lugares sem saída. Os caminhos de Sião estão de luto, ninguém vem às suas festas. Todas as suas partes desertas gemem seus sacerdotes. Suas virgens estão tristes, ela mesma cheia de amargura. Venceram-na seus opressores, seus inimigos estão felizes, porque o Senhor a castigou por seus numerosos crimes. Suas criancinhas partiram cativas diante do opressor. Jerusalém, Jerusalém, converte-se ao Senhor, teu Deus. No Monte das Oliveiras orou a seu pai, dizendo: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. O espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca. A filha de Sião perdeu toda a sua formosura, seus príncipes como servos que não acham pasto. Caminham desfalecidos diante de quem os empurrava. Jerusalém se lembra de teus dias da miséria e de aflição, quando o seu povo caía nas mãos do adversário e ninguém o socorria. Ao vê-la, seus adversários riam de sua ruína. Jerusalém pecou gravemente e tornou-se impura. Os que antes a honravam desprezaram-na, vendo-lhe a nudez, e ele, entre gemidos, volta as costas. Leva a sua impureza nas vestes sem pensar no futuro. Tão baixo caíste, não há quem a console. Vê, Senhor, minha miséria e o triunfo de meu inimigo. Jerusalém, Jerusalém, converte-se ao Senhor teu Deus. Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e comigo vigiai. Ides ver em breve a turba que me vai rodear. A vez de fugir, eu vou ser imolado por vós. Eis que se aproxima a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Havereis de fugir e eu vou ser imolado por vós. O adversário estendeu a mão sobre todos os seus tesouros. Ele viu os pagãos entrarem no seu santuário, aos quais havia proibido entrar em sua assembleia. Todo o seu povo entre gemidos procura pão. Deram seus tesouros para comer, para reencontrar a vida. Vê, Senhor, olha como me tornei desprezível. Vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede. A dor como a minha dor, como me maltratam. O Senhor me castigou no dia de incêndio de sua ira. Do alto enviou um fogo que fez descer até os meus ossos. Armou uma rede sobre meus pés e me fez retroceder. Deixou-me desolada, indisposta todo dia. Ele fez um fardo com minhas culpas. Atou-o com sua mão, elas pesam sobre o meu pescoço. Ele faz vacilar minha energia. O Senhor me entregou em suas mãos, não me posso mais levantar. Jerusalém, Jerusalém, converte-te ao Senhor teu Deus. Vimos-lo sem brilho algum e sem beleza, e vendo-o assim, não o reconhecemos.
tomou sobre si os nossos pecados e é por nós que sofre. Foi coberto de feridas por causa das nossas iniquidades. Por suas dores fomos curados. Tomou realmente sobre si as nossas fraquezas e carregou as nossas dores. Por suas dores fomos curados. A vós, homines, que transitas per viae, attendete, Sabic dolor, dolor, quia mi, dolor, qui circuti esti, dolor. Segundo noturno, os pensamentos e as palavras dos ímpios são somente maldade. Suas blasfêmias subiram aos céus. Com Cristo, a Igreja foi e será perseguida, mas os seus torturadores perecerão e ela continuará imortal. Meditemos as torturas e dores que passou o Senhor na paixão e aguardemos a sua gloriosa ressurreição. Vira do alto como orvalho sobre a relva, como a chuva que irriga toda a terra. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Das montanhas venha a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará, e por terra abaterá os opressores. Tanto o tempo quanto o sol há de viver, quanto a lua através das gerações, virá do alto como orvalho sobre a relva, como a chuva que irriga toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Seus inimigos vão curvar-se diante dele, vão lamber o pó da terra dos seus rivais. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vira do alto como orvalho sobre a relva, como a chuva que irriga toda a terra.
Os pensamentos e palavras dos ímpios não são somente maldade. Suas blasfêmias subirão aos céus. Como Deus é tão bondoso para os justos, para aqueles que têm puro o coração. Mas por pouco os meus pés não resvalaram e quase escorregaram os meus passos. Cheguei a ter inveja dos malvados, ao ver o bem-estar dos pecadores. Para eles não existe sofrimento, seus corpos são robustos e sadios. Não sofrem a dureza do trabalho, nem conhecem a aflição dos outros homens. Eles fazem do orgulho o seu colar, da violência uma veste que os envolve. Transpira a maldade de seu corpo, transbordam falsidade suas mentes. Zombam do bem e elogiam o que é mal, exaltam com orgulho a opressão. Investe sua boca contra o céu, e sua língua envenena toda a terra. Por isso vai meu povo procurá-los, e beber com avidez as suas fontes. Eles dizem, por acaso Deus entende? E o Altíssimo conhece alguma coisa? Olhai bem, pois são assim os pecadores, que tranquilos amontoam suas riquezas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os pensamentos e palavras dos ímpios são somente maldade. Suas blasfêmias subirão aos céus. Levantai-vos, Senhor, e defendei a minha causa. Ó Senhor, por que razão nos rejeitastes para sempre e vos irais contra as ovelhas do rebanho que guiais? Recordai-vos deste povo que outrora adquiristes, desta tribo que remistes para ser a vossa herança, e do monte de Sião que escolhestes por morada. Dirigi-vos até lá para ver quanta ruína. No santuário o inimigo destruiu todas as coisas, e rugindo como feras no local das grandes festas, lá puseram suas bandeiras vossos ímpios inimigos. Pareciam lenhadores derrubando uma floresta, ao quebrarem suas portas com martelos e com malhos. Ó Senhor, puseram fogo, mesmo em vosso santuário. Rebaixaram, profanaram o lugar onde habitais. Entre si eles diziam, destruamos de uma vez, e os templos desta terra incendiaram totalmente. Já não vemos mais prodígios, já não temos mais profetas. Ninguém sabe entre nós até quando isto será. Até quando o Senhor Deus vai blasfemar o inimigo? Porventura ultrajará eternamente o vosso nome? Por que motivo retirais a vossa mão que nos ajuda? Por que retendes escondido o vosso braço poderoso? No entanto, fostes vós o nosso Rei desde o princípio, e só vós realizais a salvação por toda a terra. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levantai-vos, Senhor, e defendei a minha causa. As lições do segundo noturno são extraídas dos comentários de Santo Agostinho sobre os salmos proféticos que tratam da paixão de Nosso Senhor. Santo Agostinho explica-nos por que Deus permite os males e os maus.
para dar-lhes o tempo de converterem-se e os bons de purificarem-se mais. O ato final será a exaltação da cruz na coroa dos reis, e no céu, onde nós também reinaremos com Cristo. Leitura dos comentários de Santo Agostinho, bispo, sobre os Salmos. Ouvi, Deus, a minha oração e não desprezeis a minha súplica. Atendei-me e ouvi-me. Estas palavras são de quem está aflito, cheio de cuidados e tribulações. Recorre à oração aquele que sofre, ansiando por se ver livre do mal. Vejamos em que consiste este mal, e quando ele começar a declarar-se, reconheçamos que nos achamos presos do mesmo mal, a fim de que, participando da mesma tribulação, unamos a ele na oração. Estou triste, diz ele, nas minhas provações e estou perturbado. Triste por quê? Perturbado por quê? Nas minhas provações, responde ele, lembra-se dos maus que o oprimem e este sofrimento que lhe causam os maus, ele o chama de provação. Não julgueis que os males estão neste mundo sem motivo, e que Deus não tire deles algum proveito. O mal ou vive para se converter, ou para servir de provocação aos que praticam o bem. Meu amigo traiu-me com um beijo. Aquele que eu beijar, esse é, prendei-me. Um sinal tão pérfido deu aquele que por um beijo cometeu um homicídio. Aquele infeliz jogou fora o preço do sangue e se enforcou. Melhor fora aquele homem não ter nascido. Aquele infeliz jogou fora o preço do sangue e se enforcou. Oxalá, pois, se convertam os que nos oprimem e sejam provados como nós. Todavia, enquanto nos molestam, não nos aborreçamos, porque, por ser mal algum deles, não podemos concluir que o será até o fim. E muitas vezes, quando penas odiar um inimigo, odeias um irmão sem que o saibas. Segundo as Sagradas Escrituras, o diabo e seus anjos estão destinados ao fogo eterno. Só deles não se pode esperar emenda, e contra eles temos que sustentar uma luta invisível. Para esta luta, nos arma o apóstolo dizendo: não temos que lutar contra a carne e o sangue, isto é, contra os homens que vedes, mas contra os principados e potestades, e governadores deste mundo de trevas. Por ele os chamar de príncipes deste mundo, nem por isso se deve supor que os demônios governam o céu e a terra. O mundo disse, isto é, deste mundo de trevas. Do mundo disse, isto é, dos que amam o mundo. Do mundo disse, isto é, dos ímpios e iníquos. Do mundo disse, isto é, aquele do qual fala o Evangelho, e o mundo não o conheceu. Judas, mercenário infame, aproximou-se do Senhor e beijou-o, e como um cordeiro inocente, ele não repeliu o ósculo de Judas. Por algum dinheiro, Judas entregou Cristo aos judeus. Melhor lhe fora não haver nascido. Por algum dinheiro, Judas entregou Cristo aos judeus. Portanto, eu vi na cidade a iniquidade e a injustiça. Atende à glória de sua cruz. Já resplandeceu na fronte
nos reis aquela cruz, insultada pelos inimigos. O resultado mostrou o seu poder. Dominou o mundo não com uma espada, mas com um madeiro. Pareceu aos inimigos que essa cruz era digna de insultos, e de pé diante dela, meneava a cabeça, dizendo: Se é o Filho de Deus, desça da cruz. Ele, porém, estendia os braços para um povo incrédulo e rebelde. Se é justo o que vive pela fé, é iníquo aquele que não a tem. O que neste lugar se chama de iniquidade deve considerar-se incredulidade, pois, vendo o Senhor na cidade a justiça e a perseguição, estendia os braços para aquele povo incrédulo e contraditor. E, apesar de tudo, esperava também a conversão desse povo quando dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Um dos meus discípulos há de trair-me hoje. Ai, porém, daquele por quem eu for traído. Melhor lhe fora não haver nascido. O que mete comigo a mão no prato, esse é o que me há de entregar às mãos dos pecadores. Melhor lhe fora não haver nascido. A vós, homines, qui transitas per viae, attendite, et videte, si est dolor, sicut dolor meus. Terceiro noturno. Estes salmos lembram a libertação do povo pelo Mar Vermelho, o fim do cativeiro e a chegada à Terra Prometida. O resgate da humanidade também foi através de um mar de sofrimentos do Salvador. A meditação do amor que nosso Senhor nos demonstrou, morrendo por nós, é sumamente consoladora. Ao considerar sua paixão, abrandam-nos nossas dores. Nós vos louvamos, dando graças ao Senhor. Nós vos louvamos, dando graças ao Senhor, dando graças invocamos vosso nome e publicamos os prodígios que fizestes. No momento que eu tiver determinado, vou julgar segundo as normas da justiça. Mesmo que a terra habitada desmorone, fui eu mesmo que firmei suas colunas. Ó orgulhosos, não sejais tão arrogantes, não levanteis vossa cabeça, ó insolentes. Não levanteis a vossa fronte contra os céus, não faleis esses insultos contra Deus. Porque não vem do Oriente o julgamento, nem do Ocidente, do deserto ou das montanhas, mas é Deus quem vai fazer o julgamento.
O Senhor exalta um e humilha ao outro. Em sua mão, o Senhor Deus tem uma taça com um vinho de mistura inebriante. Deus lhes impõe que até o fim eles o bebam. Todos os ímpios sobre a terra hão de sorvê-lo. Eu, porém, exultarei eternamente, cantarei salmos ao Senhor Deus de Jacó. A força dos iníquos quebrarei, mas a fronte do homem justo exaltarei. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos louvamos, dando graças, ó Senhor. A terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para fazer justiça. Em Judá o Senhor Deus é conhecido, e seu nome é grandioso em Israel. Em Salém ele fixou a sua tenda, em Sião edificou sua morada. E ali quebrou os arcos e as flechas, os escudos, as espadas e outras armas. Resplendente e majestoso apareceis sobre montes e despojos conquistados. Despojastes os guerreiros valorosos, que já dormem no seu sono derradeiro, incapazes de apelar para os seus braços. Ante as vossas ameaças, ó Senhor, estarreceram-se os carros e os cavalos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para fazer justiça. No meu dia de aflição busco o Senhor, sem me cansar ergo de noite as minhas mãos. Quero clamar ao Senhor Deus em alta voz eu clamo a Deus que Ele me ouça. No meu dia de aflição busco o Senhor, sem me cansar ergo de noite as minhas mãos, e minha alma não se deixa consolar. Quando me lembro do Senhor, solto gemidos, e ao recordá-lo, minha alma desfalece. Não me deixastes, ó meu Deus, fechar os olhos, e perturbado já nem posso mais falar. Eu reflito sobre os tempos de outrora, e dos anos que passaram me recordo. Meu coração fica a pensar durante a noite, e de tanto meditar eu me pergunto: será que Deus vai rejeitar-nos para sempre? E nunca mais nos há de dar o seu favor? Por acaso o seu amor foi esgotado? Sua promessa final terá falhado? Será que Deus se esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração? Eu confesso que é esta a minha dor. A mão de Deus não é a mesma, está anulada. Mas, recordando os grandes feitos do passado, vossos prodígios eu relembro, ó Senhor, e eu medito sobre as vossas maravilhas e sobre as obras grandiosas que fizestes. São santos, ó Senhor, vossos caminhos. Haverá Deus que se compare ao nosso Deus? Sois o Deus que operastes maravilhas e sobre vosso poder manifestastes entre os povos. Com vosso braço redimistes vosso povo, os filhos de Jacó e de José. Quando as águas, ó Senhor, vos avistaram, elas tremeram e os abismos se agitaram. E as nuvens derramaram suas águas, a tempestade fez ouvir a sua voz.
Por todo lado se espalharam vossas flechas, ribombou a vossa voz entre trovões, vossos raios toda a terra iluminaram, a terra inteira estremeceu e se abalou. Abriu-se em pleno mar vosso caminho, e a vossa estrada pelas águas mais profundas, mas ninguém viu os sinais dos vossos passos. Como rebanho conduzistes vosso povo, e o guiastes por Moisés e Arão. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No meu dia de aflição busco o Senhor, sem me cansar, ergo de noite as minhas mãos. As lições do terceiro noturno são extraídas da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. O apóstolo discorre sobre a instituição da Santíssima Eucaristia. Descreve a instituição como ele soube diretamente do Senhor. Passa, por fim, a indicar as condições para uma santa recepção do sacramento. Examinar e purificar a própria consciência, pois quem comungar indignamente o corpo e sangue do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Leitura da primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Isto, porém, eu vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? E vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvam. Eu era como um cordeiro inocente, fui levado ao sacrifício, sem saber que a ele me conduziam. Os meus amigos conspiraram contra mim, dizendo: vamos e deitemo-lhe madeira no pão, e risquemo-lo da terra dos vivos. Todos os meus inimigos conjuravam contra mim, formavam iníquos projetos contra mim, dizendo: vamos e deitemo-lhe madeira no pão, e risquemo-lo da terra dos vivos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que ele venha. Não pudestes velar uma hora comigo, vós que preparáveis para morrer por mim? Pois não vedes Judas que não dorme, como se apressa para me entregar aos judeus? Por que dormis?
levantai-vos e orai, para não cairdes em tentação. Pois não vedes Judas que não dorme, como se apressa para me entregar aos judeus? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pois a razão por que há entre vós inúmeros fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Os anciãos do povo fizeram um conselho para prender Jesus por traição e lhe dar a morte, e vieram com espadas e paus como se fora para um ladrão. Congregaram-se em conselho os pontífices e fariseus para prender Jesus por traição e lhe dar a morte, e vieram com espadas e paus como se fora para um ladrão. A vós, omnes, que transitas per viem, attendite, et videte, si est dolor, sicut dolor meus. Laudes. Davi, o rei e profeta, é uma prefiguração do Messias. Bom e generoso, Davi é o homem segundo o coração de Deus, o Pai das misericórdias. Estes salmos colocam em contraste a maldade do ímpio, que ofende e desafia Deus, e a bondade do Pai Celeste, que tolera com paciência e cumula o homem de bens para que se converta e viva. Por vossa sentença, Senhor, aparecerá a vossa justiça, e sereis vencedor pelo vosso juízo. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis.
Vede, Senhor, que eu nasci de iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Na morte, como pena, libertai-me, e minha língua exaltará a vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por vossa sentença, Senhor, aparecerá a vossa justiça, e sereis vencedor pelo vosso juízo. Como o cordeiro foi o Senhor levado ao sacrifício, sem abrir a boca. Vós fostes um refúgio para nós, ó Senhor, de geração em geração. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, ó vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Por vossa ira perecemos realmente, vosso furor nos apavora e faz tremer. Pusestes nossa culpa à nossa frente, nossos segredos ao clarão de vossa face. Em vossa ira se consomem nossos dias, como um sopro se acabam nossos anos. Pode durar 70 anos nossa vida, os mais fortes talvez cheguem a 80. A maior parte é ilusão e sofrimento. Passam depressa e também nós assim passamos. Quem avalia o poder de vossa ira, o respeito e o temor que mereceis, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo o dia. Alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Manifestai a vossa obra a vossos servos, e a seus filhos revelai a vossa glória. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como o cordeiro foi o Senhor levado ao
sem abrir a boca. Tenho o coração despedaçado no peito, todos os meus ossos tremem. O pecado sussurra ao ímpio lá no fundo do seu coração. O temor do Senhor, nosso Deus, não existe perante seus olhos. Lisonjeia a si mesmo pensando: ninguém vê nem condena o meu crime. Traz na boca a maldade e engano, já não quer refletir e agir bem. Arquiteta a maldade em seu leito, nos caminhos errados insiste e não quer afastar-se do mal. Vosso amor chega aos céus, ó Senhor, chega às nuvens a vossa verdade. Como as altas montanhas eternas, é a vossa justiça, Senhor. E os vossos juízos superam os abismos profundos dos mares. Os animais e os homens salvais, quão preciosa é, Senhor, vossa graça. Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus. Na abundância de vossa morada, eles vêm saciar-se de bens. Vós lhes dais de beber água viva na torrente das vossas delícias, pois em vós está a fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz. Conservai aos fiéis vossa graça, e aos retos a vossa justiça. Não me pisem os pés dos soberbos, nem me expulsem as mãos dos malvados. Os perversos tremendo caíram, e não podem erguer-se do chão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tenho o coração despedaçado no peito, todos os meus ossos tremem. Ante o portento da travessia do Mar Vermelho, em que o povo de Deus se salva e o exército do faraó parece submerso, Moisés compõe este magnífico canto. É um louvor à santidade de Deus, que preserva para si um povo salvando-o da idolatria, e um louvor ao seu poderoso sobre-humano. Nós, banhados no sangue do Cordeiro Sagrado, renascemos pelas águas do batismo e nos dirigimos para a terra prometida, o céu. Rejubilemo-nos na lembrança de nosso batismo e procuremos viver como regenerados em Cristo. Com a vossa força, vós ordenais, Senhor, e com o vosso santo poder. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força e a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia, para mim, libertação. Ele é meu Deus e o louvarei, Deus de meu Pai e o honrarei. O Senhor é um Deus guerreiro, o seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar. Ao soprar a vossa ira, amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas e formaram uma muralha. E imóveis se fizeram em meio ao mar as grandes águas. O inimigo havia dito: hei de segui-los e alcançá-los. Repartirei os seus despojos e minha alma saciarei. Arrancarei da minha espada e minha mão os matará. Assoprou o vosso vento e o mar os recobriu.
afundaram como chumbo entre as águas agitadas. Quem será igual a vós entre os fortes, ó Senhor? Quem será igual a vós, tão ilustre em santidade, tão terrível em proezas, em prodígios glorioso? Estendestes vossa mão e a terra os devorou, mas o povo libertado conduzistes com carinho, e o levastes com poder à vossa santa habitação. Vós, Senhor, o levareis e o plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com a vossa força vós ordenais, Senhor, e com o vosso santo poder. Ele foi imolado porque ele mesmo quis e tomou sobre si os nossos pecados. Louvai o Senhor Deus porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo. Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama a cada uma por seu nome. É grande e onipotente o nosso Deus, seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Entoai, cantai a Deus ação de graças. Tocai para o Senhor em vossas harpas. Ele reveste todo o céu com densas nuvens, e a chuva para a terra ele prepara. Faz crescer a verde relva sobre os montes, e as plantas que são úteis para o homem. Ele dá aos animais seu alimento, e ao corvo e a seus filhotes que o invocam. Não é a força do cavalo que lhe agrada, nem se deleita com os músculos do homem. Mas agradam ao Senhor os que o respeitam, os que confiam esperando em seu amor. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ele foi imolado porque ele mesmo quis e tomou sobre si os nossos pecados. Ó vós, homens, que transites per viem, attendite, et videte, si est dolor similis dolor meus. O santo sacerdote Zacarias
compôs este belo cântico quando milagrosamente recuperou a voz na circuncisão de seu filho, o Batista. Fora este uma luz ardente, como disse Jesus, como a aurora que anunciava o sol da justiça. Agora, Cristo, a luz do mundo, se vai apagando. Como a igreja vai se escurecendo, com as velas que uma a uma vão se extinguindo. Todavia, esperamos confiantes que das sombras do sepulcro o Divino Mestre se levante numa alvorada luminosa e radiante. O traidor deu um sinal dizendo: aquele que eu beijar, esse é, preendei-o. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir o poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, e sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-nos no caminho da paz. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O traidor deu um beijo, um sinal dizendo: aquele que eu beijar, é este, prendei-o.
O Cristo fez-se por nós obediente até a morte. Ouvimos o barulho das trevas, o barulho da escuridão que cada vez mais assola o coração desesperado daqueles que ainda acreditam que Cristo estará morto. Mas ainda há uma luz no fim do túnel, uma luz de esperança, pela qual todos nós ansiamos, pela qual nós todos esperamos e voltamos. A luz de Cristo que renasce em cada um dos corações. Damos agora início à procissão do Senhor morto, carregando o esquife do Senhor, como o corpo inerte dele foi levado para a sepultura. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada.
somente a tua graça me basta e mais nada. A vós, homines, que transitas per viem, attendite, et videte, si es dolor sicut dolor meus. Façamos neste momento nosso último gesto desta noite, olhando e contemplando Jesus, que repousa na irmã morte, que adormecido aguarda o momento da sua ressurreição. O contemplemos enquanto cantamos. Beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado da minha alma. Ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu, belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo teu lado aberto,
jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adoras com tu amor. Ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu, belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Beijos, lençóis que envolverão o teu corpo ferido de amor e cobrirão meu coração, revestiram-me de realizar. Beijo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição, quero ressuscitar também e encerrar-me dentro de ti. Quero em ti mergulhar e então renascer na tua chaga criadora, descansar a minha alma em teu coração. Ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu, belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Esconde-me em tua chaga de amor.